Ok, irmãos? Só uma coisinha aqui. Não pode isso fora do piano, não. Não pode. Meus queridos, vamos então dar início. Hoje nós vamos introduzir o estudo sobre o Novo Testamento e enfatizando então o Evangelho segundo Mateus. Então abra a sua Bíblia em Mateus. Nós não vamos ler um versículo específico porque não é o nosso propósito expor nenhum versículo, mas dar uma panorâmica para vocês sobre o Evangelho segundo Mateus. Só que nós não deveríamos iniciar antes de fazermos uma retrospectiva histórica, para a gente não cair de paraquedas no Novo Testamento sem entender o que estava acontecendo antes. Então eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo o pano de fundo histórico. Isso porque o Antigo Testamento encerra praticamente 400 ou 430 anos antes de Cristo. A pergunta é, o que é que aconteceu? Quando encerrou a profecia do Velho Testamento com Malaquias, até o aparecimento de Jesus Cristo, aqui no Novo Testamento. E entender isso é importantíssimo, para a gente compreender melhor os evangelhos e o ministério dos apóstolos. Então deveríamos começar por entender que quando o Antigo Testamento encerra, ou seja, o último profeta, Malaquias, que já era a segunda geração daquele povo que voltou do cativeiro babilônico, e vocês se lembram que eles foram para o cativeiro em 586, se foram 70 anos de cativeiro, eles retornaram em 516. Quando eles retornam, quem governa o mundo é o Império Persa, ou o Império Medo-Persa. Só que esse Império Medo-Persa, ele vai ser conquistado por um outro império, o Império Greco-Macedônio, com Filipe da Macedônia. E Filipe da Macedônia não conseguiu realizar os seus sonhos de um império unificado, porque ele tinha o projeto de espalhar a cultura helênica, de espalhar a cultura grega no mundo, mas ele morre em 334 sem cumprir ou sem realizar esse sonho dele. E vocês se lembram que o seu filho, Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande, que era aluno de Aristóteles, o famoso pensador grego, com 20 anos de idade, assume o lugar do seu pai, e Alexandre tinha muito mais destreza que seu pai, muito mais arrojo que seu pai. E ele governou apenas 13 anos. E nesses 13 anos de governo de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, ele consegue conquistar territórios jamais antes alcançados. Ele consegue espalhar a cultura grega, consegue fundar Alexandria, que vem a ser a segunda maior cidade do mundo, só superada por Roma, que vai ter, ao longo da história da igreja, uma grande influência na igreja protestante, na igreja evangélica, na igreja cristã. Só que Alexandre o Grande, que morre com 33 anos de idade, diríamos hoje precocemente, não deixa praticamente um herdeiro. E o que acontece? Com a morte dele, seu território é dividido em 4 áreas, e 4 generais vão assumir essas áreas. Por exemplo,
O general Ptolomeu ficou com o Egito e a Palestina. O general Seleuco, Frígia, Síria, Mesopotâmia e Pérsia. Cassandro, Macedônia e Grécia. E Lisímaco, Trácia e Bitínia. Importa-nos aqui o território que está ligado ao texto bíblico, que é a Palestina, o Egito. E ora, esse território foi dominado pelos Ptolomeus, que governaram cerca de 100 anos, ora os Seleucidas. No período Seleuco, numa tentativa de helenizar a Palestina e de impor a religião da Grécia, que era politeísta, os deuses, a essa região da Palestina, um líder chamado Antíoco Epifânio profanou o templo de Jerusalém. Chegou a sacrificar um suíno no altar do templo de Jerusalém. Isso provoca uma revolta, uma guerra chamada Guerra dos Macabeus. E Matatias tinha 5 filhos, e esses filhos começam a revolta. E Judas Macabeu se torna um grande herói e triunfa sobre os Seleucidas, e então aquele território se torna um território independente. Território independente. Eles passam a governar. A família Macabeia passa a governar. Que era também chamada família Asmoniana. Só que, chega o ano 63. Chegou o ano 63. E o que acontece no ano 63? Pompeu, romano, domina essa região. Então vem o domínio dos romanos. E os romanos vão estabelecer nessa região um governo de Antípater, que era o pai de Herodes o Grande. E ganhando esse Antípater a simpatia dos romanos, ele passa a governar toda essa região da Palestina. Com a morte de Antípater, seu filho Herodes o Grande assume o governo. E esse Herodes o Grande, nós já falamos aqui algumas vezes, e é bom repetir, ele começa a crescer, sobretudo depois da morte de Júlio César, imperador Júlio César. E esse camarada era um cidadão com muita capacidade administrativa, embora fosse muito desconfiado, com muito medo de perder o poder. Para vocês terem uma ideia, esse Herodes o Grande casou-se 10 vezes. Esse Herodes o Grande era um camarada que não hesitava em matar e com truculência qualquer possível candidato a concorrer com ele no seu trono. Por isso, esse cidadão, ele, ao casar-se, num dos casamentos dele, que era a sua chamada esposa predileta, ou preferida, se é que podia falar assim, um cara que tem 10 mulheres, não sei se ele tem uma preferida, mas ele mandou matar toda a nobreza da família dela, porque era uma família rica, era uma família influente, e está com medo, mandou matar todo mundo. Sua sogra, Alexandra, pediu que ele nomeasse o seu sobrinho como sumo sacerdote em Jerusalém. Naquela época a religião já estava muito corrompida, e esse cargo eclesiástico era comprado a preço de ouro, e ele nomeou Aristóbulo, com 17 anos, e o menino começou a crescer em popularidade, e ele não hesitou, mandou matar o cara. A sogra, com medo, fugiu para o Egito. E ele mandou seus emissários para assassinar a sogra. Diante desse fato, o imperador romano o convida para ir a Roma, para ele dar explicações da truculência dele, e ele ficou com medo da esposa Mariana, já tinha matado a mãe da Mariana. Com medo da Mariana se revoltar contra ele, ele antes de sair mata a Mariana também. Ele manda para Roma 2 dos seus filhos para estudarem,
Na hora dos meninos voltarem, a irmã dele, Salomé, disse: esses meninos vão preparados, estudaram em Roma, eles vão chegar aqui, vão dominar, vão tomar o seu trono. Ele não hesitou não, mandou matar os 2 filhos. E esse Herodes, quando ele morreu, ele fez a sua irmã Salomé jurar uma coisa. Ele era um cara muito inteligente, administrativamente, para vocês terem uma ideia. Ele construiu palácios, construiu templos, foi ele quem embelezou e ampliou o templo de Jerusalém, na época de Jesus. Foi ele que construiu o porto de Cesareia, um dos mais importantes portos que facilitou as viagens missionárias e o comércio daquela região. Foi ele quem criou a fortaleza, formou a fortaleza, construiu a fortaleza de Massada. Mas quando ele morreu, ele mandou a irmã dele fazer o seguinte: olha, você vai se comprometer comigo, no dia que eu morrer, você manda matar pelo menos um nobre da cidade de Jerusalém, porque eu quero ter show no meu funeral. Ele sabia que o povo ia fazer festa quando ele morresse. Pois bem, quando esse cara morreu, vocês se lembram que esse é o Herodes que está governando a região como rei quando Jesus nasceu. É por isso que diz lá que ele se alarmou quando ele soube que tinha um menino que tinha nascido para ser rei dos judeus. Ele era o rei dos judeus. Já que nasceu um menino para ser rei, ele não hesitou, mandou matar todas as crianças de Belém ao redor de 2 anos para baixo. Não vai sobrar ninguém. Com a morte dele, vocês se lembram, nesse momento, um anjo de Deus aparece para José, e diz: foge com o menino para onde? Para o Egito, fica lá. Até que o Herodes o Grande morreu. Com a morte dele, ele divide o seu reino para 4 filhos. Para Aquelau, que era a região da Judéia, onde estava Jerusalém e Samaria. Divide a região da Galileia para Herodes, Antipas. Depois a outra região para Filipe. E a outra região ele entrega para um outro filho, chamado aqui em Lucas de quê? Lucas 3, para Lisânias. Só que esse filho dele, Aristóbulo, que governava a Judéia, onde estava Jerusalém, foi muito mal, não tinha habilidade. E notem vocês que a família herodiana era uma família edomita. Quem eram os edomitas? Filhos de quem? Filhos de Esaú. Então notem vocês que edomitas e israelitas eram parentes próximos. Uns filhos de Jacó, filhos de Esaú. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, então o negócio está tudo mais ou menos dando parentesco. Quando os judeus reclamaram com Roma que Aristóbulo não tinha capacidade administrativa e ainda era truculento, Roma aproveita o momento que a família edomita não era romana. Os romanos tinham constituído Antípater, pai de Herodes o Grande. Roma aproveita para pôr lá dentro do centro nevrálgico da região, Jerusalém, que era o centro nevrálgico, um procurador romano, um governador romano. E é nesse momento que entra a história de um homem chamado Pôncio Pilatos, que não era edomita como os Herodes. Então, amados irmãos, é importante entender que quando Jesus nasce, esse território da Palestina, que lá no Velho Testamento encerra sob o domínio dos persas, agora está sob o domínio dos romanos. Tendo naquela região 2 tipos de gente governando: a família herodiana e em Jerusalém um governador romano. Eu não sei se eu estou sendo claro. Está claro isso? Pois bem. Então, você agora vai ver os registros dos evangelhos. Quantos evangelhos nós temos na Bíblia? 4. Alguém disse que nós só temos um.
e 4 evangelistas. 4 escritores, mas um evangelho só. Mas vamos entender que são 4. Por que 4 e não 1? Por que 4 e não 1? Porque na verdade, cada evangelista focou um aspecto da vida e do ministério de Jesus. Desses 4 evangelhos, 3 deles são chamados de sinóticos. O que significa sinóticos? Sinótico significa olhar sob o mesmo ponto de vista, sob a mesma perspectiva. De tal maneira que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, porque os 3, embora olhando ângulos diferentes, mas dão as mesmas ênfases. João, que é o último evangelho a ser escrito, já escreve numa outra perspectiva. Então, qual foi a grande ênfase de Mateus? Mateus escreveu para provar uma coisa, que Jesus é o Messias dos judeus. Há 60 citações do Antigo Testamento no Evangelho de Mateus. Quem mais cita Velho Testamento dos 4 evangelistas é Mateus. Porque o propósito dele era provar que o Jesus histórico é o Messias de Deus. Então você não pode perder isso de vista. Não pode perder isso de vista. Esse é o propósito dele. O símbolo é o leão. É o rei. Ele é o rei dos judeus. Marcos, por sua vez, que não era apóstolo, que foi assistente de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, foi quem escreveu o evangelho chamado Marcos. Escreveu para os romanos. Os romanos tinham uma grande preocupação: poder, ação. Por isso, a ênfase de Marcos é provar que Jesus é o servo. E se você notar, Marcos é o evangelista que mais registra a ação de Jesus. Poucos discursos e muito trabalho, muita ação, sempre em movimento, sempre agindo, porque ele escreve com esse foco, provar que Jesus é o servo. E ao mesmo tempo aquele que tem o poder. Escreveu para os romanos. Já Lucas, que define com maior clareza para quem escreveu, para os gregos, para Teófilo, Teófilo significa amigo de Deus. Obviamente ele escreveu endereçado para uma pessoa, como João Calvino escrevia os livros dele e fazia dedicatória para o rei não sei das quantas, mas não quer dizer que só o rei devia ler o livro. Até hoje a gente lê as obras dele. Mas Lucas escreve para Teófilo, mas este é um evangelho que é endereçado para os gregos, e os gregos, eles tinham uma preocupação mais filosófica, e João e Lucas escrevem para provar que Jesus é o homem perfeito. O homem perfeito. É por isso que Lucas é o evangelho que fala mais sobre Jesus como homem de oração, fala mais sobre o Espírito Santo agindo na vida de Jesus. É o evangelho mais universal no sentido de salvação, mostrando que Jesus se importa com crianças, com as mulheres, com os enjeitados, com os gentios. E nós às vezes criamos um mito, né? De que o evangelho de João é o evangelho mais fácil. Eu confesso para vocês que eu gemi um pouquinho quando eu estava escrevendo o comentário de João. Eu acho que João é o evangelho mais difícil dos 4. Porque João não tem o propósito de narrar o ministério de Jesus, por exemplo, como os outros na Galileia. Eles se concentram na Judéia. Metade do evangelho de João, um pouco mais, se dedica apenas à última semana do ministério de Jesus. E os discursos de Jesus em João são discursos complexos, extremamente profundos. Pois bem, então hoje, dada essa diferenciação,
Mateus prova que Jesus é o Messias dos judeus. Marcos, que Jesus é o servo que veio buscar e salvou o perdido. Que Lucas prova que Jesus é o homem perfeito. João prova que Jesus é Deus. É por isso que Mateus começa a genealogia de Jesus, linkando Jesus com quem? Com Abraão e com Davi. Porque a preocupação dele é mostrar que ele é o rei dos judeus. Lucas, que é o evangelho mais universal, que inclui os gentios, ele vai linkar Jesus a quem? A Adão, filho de Deus, mostrando o Salvador já direcionado para toda a humanidade, não apenas para a nação judaica. Essa era a tese de Lucas. Por que Marcos não traz genealogia? Porque um servo não tinha genealogia. Por que João não traz genealogia? Porque Deus não tem genealogia. Então, esses são os aspectos que eu gostaria de destacar com você. Bom, vamos avançar um pouquinho sobre Mateus agora. O evangelho é anônimo. Você não vai encontrar no corpo do evangelho o autor. Não vai. Como você encontra em Lucas, por exemplo. Entretanto, há uma plena convicção dos estudiosos, dos pais da igreja, dos reformadores, depois deles, ao longo da história da igreja, que Mateus, também chamado de Levi, que era publicano, foi quem escreveu esse evangelho. Aliás, o Didaquê, que é um documento muito importante na história da igreja, no ano 110 depois de Cristo, já afirmava isso categoricamente. Quando que Mateus foi escrito? Quando? Que período? Também a Bíblia não fala. Porém, há uma coisa, uma dica para nós, lá no sermão profético de Jesus, quando ele profetiza a queda de Jerusalém. Bom, se ele profetiza a queda de Jerusalém, quando que se deu a queda de Jerusalém? Quem lembra? Que ano que foi? 70. Lembram? Com a invasão de Tito, general Tito, e promove a dispersão dos judeus. Se ele escreve, no capítulo 24, trazendo a profecia da queda de Jerusalém, que conclusão que você chega? Quando que ele escreveu esse evangelho? Quando? Antes disso. Então, há uma evidência muito segura de que o evangelho de Mateus, ou conforme Mateus, eu prefiro chamar evangelho de Cristo conforme Mateus, porque o evangelho não é de Mateus, o evangelho é de Cristo, de acordo com Mateus. Foi escrito antes do ano 70. Antes do ano 70. De onde ele escreveu, nós não sabemos. Entretanto, Inácio, bispo de Antioquia, faz referência a este evangelho, dando-nos a entender que Mateus o escreveu de Antioquia, onde havia uma grande comunidade de judeus. Antioquia da Síria, a essas alturas, era a terceira maior cidade do mundo, só superada por quem? Roma e Alexandria. Pois bem, agora nós poderíamos entrar um pouquinho na consideração do livro propriamente dito. Tá certo? Então vamos lá. Os capítulos 1 a 4, ele vai tratar da vinda do Messias. Então agora abra a sua Bíblia aí em Mateus comigo. A vinda do Messias. Tá? Começando aí com a genealogia, e já dissemos aí que ele faz referência a Jesus como filho de Davi, filho de Abraão, começando assim, provando que ele vem dos judeus. Na palavra de Jesus, a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus, o Messias é judeu, ele nasce dentro deste povo, começando com o nascimento dele. Aliás, Mateus não tem a preocupação que Lucas teve
de narrar com detalhes todos os fatos do nascimento de Jesus. Mas ele registra aí no capítulo 1, versos 18 a 25, o nascimento de Jesus, tá? Tratando da perspectiva de José. Depois você vê no capítulo 2, a experiência dos magos, que eram estudantes de astrologia, que moravam possivelmente na Mesopotâmia, e vêm de longe, com os recursos que têm, para reconhecer e conhecer Jesus como Messias. Logo em seguida você tem a fuga para o Egito, para fugir da matança de Herodes. E aqui, irmãos, só uma notinha de rodapé, só uma notinha de rodapé. Por que Deus manda o José fugir com o menino Jesus para o Egito? Se Deus é mais poderoso que Herodes, Deus podia fulminar Herodes. Não podia? Porque às vezes a gente pensa que fé é presunção, sabia? Que fé é presunção. Não. Deus está comigo, eu sou mais forte, não importa o perigo, eu vou enfrentar. Prudência não é antônimo de fé. Nem prudência nega a fé. É por isso que você crê na providência de Deus e bota uma tranca na porta da sua casa. É por isso que você é crente, faz seguro do seu carro. Porque o fato de você confiar em Deus não significa que você deva agir na presunção de que você não enfrentará riscos. Deus podia ter fulminado Herodes. Aliás, ele fulminou um Herodes depois, mais tarde, lembra disso? O Herodes Agripa I foi fulminado. Um anjo de Deus veio, pá! Foi comido de vermes. Aqui não. Aqui não. Bom, então foge para o Egito, capítulo 2. Capítulo 3, tem a ida e a volta do Egito. Capítulo 3 já entra nos informando sobre o ministério de João Batista, o precursor do Messias e o seu batismo. E aí você pode fazer outra colocação seguinte: por que Jesus foi batizado se o batismo de João Batista era batismo de arrependimento? Você já fez essa pergunta? Que pecado tinha Jesus para se arrepender? Se era batismo de arrependimento, por que ele foi batizado? Porque todos que vinham para ser batizados, vinham confessando seus pecados. Ele pegou o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Por que Jesus foi batizado? Porque no batismo de Jesus, ali estava a sua identificação conosco. Ele se colocou no nosso lugar, como nosso representante. E ele foi batizado para cumprir toda a lei. Ali no seu batismo está também a sua capacitação. Ele foi revestido com o poder do Espírito Santo. E aqui é algo maravilhoso, porque ele, sendo homem, não abriu mão do poder do Espírito Santo. Aqui no seu batismo está também a sua confirmação: este é o meu filho, o meu amado, em quem tenho todo o meu prazer. Pois bem, depois você vai agora para o capítulo 4, e confira comigo, que ele sai da água do batismo para o deserto da tentação. Ele sai do sorriso do Pai para a carranca do diabo. Ele sai da afirmação categórica dos céus: tu és o meu filho, para a insinuação e dúvida de Satanás: se és filho. E aí você nota uma verdade sublime que Mateus está nos ensinando, gente. O fato de você ser filho de Deus, ser revestido com o Espírito Santo de Deus, não isenta você de sofrer tentações e pressões de Satanás. Sabe o que é curioso? Mateus nos informa. Olha capítulo 4,
Versículo 1. A seguir de quê? Do batismo. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas você não está entendendo, não. Há poucos dias eu li um cidadão, um escritor evangélico, que disse que o Espírito Santo foi parceiro do Satanás. Porque leu esse versículo aqui. O que está escrito aí, gente? Vamos ler de novo em voz alta? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem lê esse negócio assim de qualquer jeito, então o Espírito Santo está em parceria com Satanás? Isso é uma blasfêmia. Seria uma blasfêmia. É o Espírito Santo que enche Jesus no Jordão. É o Espírito Santo que conduz Jesus ao deserto. Porque na verdade aqui não é Satanás que está entrando no território de Jesus, não. É Jesus que está entrando no território dele. É Jesus que vai lá no território dele para vencê-lo. Pois o primeiro Adão fracassou num jardim, mas o segundo Adão triunfa sobre Satanás num deserto. Antes de dar início efetivamente ao seu ministério, era necessário que este Messias vencesse Satanás e na sua própria casa. Aí você vai notar que ainda no capítulo 4, Jesus volta para Galileia, ele se apresenta na sinagoga, ele chama os seus discípulos, ele prega, ele cura enfermos, e aí vem os capítulos 5, 6 e 7, que é a plataforma do reino. Se o negócio dele é apresentar Jesus como rei dos judeus, vamos mostrar a nossa plataforma. E a primeira coisa que ele diz é o caráter do súdito do reino. E meus irmãos, as bem-aventuranças é um estudo assim magnífico. Nós deveríamos nos deter aqui anos, só para entender o que é esse negócio. E começa dizendo assim: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram. E aí, sabe o que Jesus faz? Ervira a mesa, ervira a pirâmide. Ervira a pirâmide. Porque bem-aventurado é o humilde. Aliás, a palavra grega não é humilde, não. A palavra grega lá, a versão corrigida para mim está melhor traduzida. Bem-aventurados os pobres. Porque a palavra no grego lá, tinha duas palavras para pobre. Tinha o pobre, como a gente assim, pobre, mas tem casa para morar, tem comida na mesa, tem roupa, entendeu? É pobre, mas não é um pobre. E tinha o pobre mendigo. Sabe aquele pobre? Tem nada. Geladeira, nem geladeira ele tem para abrir. Tem nada. Ele é um mendigo, ele é um desamparado. A palavra aí é essa. Bem-aventurados os que não tem nada. Mas nada mesmo. Mas não está falando de bens materiais, não. Ele está falando de situação espiritual. Bem-aventurado é aquele que reconhece que está falido e carece totalmente da graça de Deus. Bem-aventurado é o que chora pelos seus pecados. E ele vai tratando dessas questões. Ele bota então a pirâmide para o contrário. Aquilo que o mundo exalta, ele rebaixa. Aquilo que o mundo rebaixa, Jesus exalta. E vai tratando então da plataforma do reino, do caráter do súdito do reino, aqui nesse conhecido, famoso, preciosíssimo sermão chamado Sermão da Montanha. E vai falar sobre quem são os discípulos, como eu não veio revogar a lei, sobre homicídio, sobre adultério, sobre juramento, sobre vingança, sobre justiça própria, como é que dá esmola, como é que ora, como é que jejua, onde você deve colocar seus tesouros. Ele mostra aí a questão de dois senhores. Aliás, nota de rodapé de novo, o único lugar, aliás, a única entidade que Jesus chama de Senhor é Deus e o dinheiro. Nem o diabo é Senhor, nem César é Senhor. O dinheiro é. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores. Fala da ansiedade, fala do julgamento. Incita a orar, mostra que há duas estradas, há dois caminhos, há dois fundamentos. E aí ele termina o sermão dele.
E a partir daí, agora, no capítulo 8 e 9, é o registro dos milagres. Poder dele sobre a enfermidade, sobre os demônios, sobre a natureza, sobre a morte. Ele é o Messias. E o Messias viria realizando esses milagres. E ele autentica o ministério do Messias quando Jesus cura o enfermo, quando Jesus liberta o endemoniado, quando Jesus controla as forças da natureza, quando Jesus multiplica pães e peixes, como Jesus ressuscita os mortos. Então, nos capítulos 8 e 9, há uma abundância de milagres sendo registrados aí no Evangelho de Mateus. Aí vem o capítulo 10. Confira comigo. E no capítulo 10, a escolha dos 12. A instrução para os 12. A admoestação para os 12. E eu fico pensando cá com os meus botões, se nós, líderes hoje, pastores hoje, igreja hoje, escolheríamos esses homens que Jesus escolheu. Que grupo complicado. Que grupo heterogêneo. Vamos ver aí como é que é o negócio? Os nomes dos 12 apóstolos são, primeiro Simão, o sobrenome Pedro. Pedro era um cara temperamental. Falava antes de pensar. Corajoso uma hora, covarde na outra. Prometia e não cumpria. Aí tem o irmão André, calado, tadinho. Para escutar a voz dele era um sucesso. Mas o cara nos bastidores sempre estava levando alguém para Jesus. Aí depois você tem o Tiago e João. Sabe como é que eles eram chamados? Filhos do trovão. Não fez alguma coisa que não gostou? Vamos mandar descer fogo do céu, Jesus? Vamos queimar esses caras? E talvez esse queima Jesus. Eles eram os teólogos do negócio, queima Jesus. Aí você encontra aí outro camarada, é o Filipe. Filipe. Cara meio desconfiado. Bartolomeu, desconfiado. Tomé, tadinho, não acreditava. Mateus é coletor de impostos, publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, a gente nem sabe mais o que aconteceu com eles. Anônimos. Simão Zelote era o cara da guerrilha, extrema direita, não aceitava que Roma governasse a região. E Judas, talvez o mais inteligente deles, o único que recebeu um cargo de confiança dentro do grupo, tesoureiro do grupo, traiu. Aí vocês, mas puxa vida, mas não podia escolher um time melhor que esse? Esses homens são extremamente parecidos com você e comigo. A grande surpresa não é por que Jesus escolheu esses homens, a grande surpresa é por que Jesus escolheu você e a mim. Arival já é um cara mais melhorado, né? É uma benção. Jesus escolhe gente assim, igual a gente. Gente torta, gente complicada, gente difícil. Este é o milagre do Evangelho, gente. Este é o milagre do Evangelho. Jesus chamou muitos grandes deste mundo. Instrui os 12. Mostra para eles que não estão chamando para uma plataforma de privilégios, mas para um território de serviço. E aí, nós chegamos ao capítulo 11 e 12, onde tem os discursos de Jesus. Onde Jesus vai dar testemunho de João. Aliás, nota de rodapé de novo aqui, para a gente pegar essa ideia do João. João Batista foi um homem fenomenal, precursor de Jesus, primo de Jesus, cara que cresceu no deserto, talvez os pais já tinham morrido, que já nasceu, os pais já eram velhos. Aí imagina o cara agora com 30 anos, quando ele começa o ministério dele. Se os pais já estavam velhos, já deviam estar sepultados a essa altura. Aí ele viveu no deserto mesmo. As multidões vinham, e ele olhando, vendo a hipocrisia daquele povo vindo para ser batizado, mas sem arrependimento, ele disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
Nada delicado. Aí diz a Escritura que as pessoas vinham e ele pregava batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E o seguinte, olha, não adianta você receber a água do batismo se não tem no seu coração arrependimento. Ou seja, se não tem coração arrependido, pode ter batismo, mas não vai ter o quê? Perdão de pecados. Vocês acham que esse perigo ainda existe hoje? Que alguém chegue ali na frente, o pastor Erival bota água na cabeça dele. Agora, o pastor Erival diz, agora você é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu não consigo ler o coração, nem eu. Mas o Espírito Santo sabe. Tem gente que vem para o batismo, que é membro da igreja, mas nunca se arrependeu. Nunca se arrependeu. Aí esse camarada, as multidões chegam e ele prega e as pessoas ficam tomadas de convicção de pecado, o que nós vamos fazer, o que não vamos fazer, o que não vamos fazer, e ele dá orientação e tal, fala sobre a ira de Deus vindoura, fala que o machado está posto à raiz das árvores. Ministério magnífico, multidões estão vindo lá para o deserto, quente de dia, frio de noite. Aí um dia esse João Batista resolve se envolver com Herodes. Aquele Herodes, filho grande lá, o Antipas. Um dia esse Herodes foi para Roma, se engraçou com a cunhada dele, a Herodias largou o marido, foi morar com ele. Esse cara era casado, a filha do rei Aretas, e a Herodias falou, você tem que se divorciar daquela mulher lá, porque senão não fica com você não. Ele divorciou da mulher para ficar com a Herodias. A Herodias não era só cunhada dele, não, a Herodias era sobrinha dele. Não só adultério, mas incesto também. Aí João Batista falou, cara, não é lícito você possuir essa mulher não. Essa mulher não é sua não. A mulher ficou com raiva dele. Não deu outra, mandou prender o João Batista. Aí não deu outra, mandou cortar a cabeça de João Batista. Aí João Batista é levado lá para a prisão de Maquerosa, às margens do Mar Morto, um lugar terrível. Um dia João Batista, talvez escutando de Jesus, que cura enfermos, que purifica leprosos, que levanta paralíticos, que ressuscita mortos, que liberta os oprimidos. E ele lá na cadeia, mofando lá. Aí um dia bate no coração de João Batista o seguinte, vou mandar uma comitiva para Jesus e perguntar, é o senhor mesmo? O senhor é o Messias mesmo? Ou nós temos que esperar outro? Ô irmãos, isso me impressiona, sabe por quê? Os grandes homens de Deus podem ter também os seus momentos de angústia, até de dúvidas. Mas sabe o que me impressiona? É que no capítulo 11, depois desse fato, é que Jesus se dirigiu às pessoas. O que vocês estão pensando? Esse homem é o quê? É um caniço agitado pelo vento? Não. Dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Ninguém foi maior que ele. Quando você às vezes demonstra alguma angústia na alma, isso não significa que Jesus olha para você e despreza você. Jesus conhece os que são seus. Pois bem, aí você nota aí nos capítulos 11 e 12, esses discursos de Jesus, ele tratando da questão das cidades impenitentes, ele é o Senhor, Salvador dos humildes, ele quem convida, vinde a mim, ele é o Senhor do sábado, ele vai na sinagoga e cura o homem da mão ressequida, e depois ele vai curar outros endemoniados, vai falar sobre a árvore e seus frutos, vai falar sobre o sinal de Jonas, a estratégia de Satanás, etc. Aí chega no capítulo 13. Capítulo 13 é o capítulo das parábolas. Aliás, das 41 parábolas registradas nos evangelhos sinóticos, porque João não tem parábola. Das 41 parábolas registradas nos evangelhos, 25 estão no evangelho de Mateus. 25. São parábolas do reino, para explicar o que é o reino, para entender o que é o reino.
E a parábola talvez mais conhecida de todas, registrada nos 3 evangelhos sinóticos, é a parábola do semeador. E essa parábola, para mim, ela é fundamental para entender, primeiro, para você e eu não termos expectativas super otimistas em relação aos homens. E ele começa dizendo que o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu na beira da estrada. Os homens pisaram, as aves dos céus comeram. Outra parte caiu no meio dos espinhos, cresceu, mas foi sufocada. Outra parte caiu no meio das pedras, também cresceu rápido, mas não tinha umidade, secou. A outra parte caiu em terra boa e frutificou a 30, a 60 e a 100 por 1. Jesus não estava falando de terra, de solo, está falando de coração. E aí dá a impressão que é o seguinte, que o pastor está pregando e estatisticamente só 25% vão levar esse negócio. Nós não deveríamos ficar muito impressionados com as reações imediatas. Tem gente que reage tão entusiasmadamente, mas depois desanima. Mas eu gosto da fala de João, de um sermão de Vieira, que aliás é o mais famoso sermão de Vieira, sermão da 60ª, nesse texto do semeador. Aliás, a primeira vez que eu fui num teatro na vida, foi lá em Campinas, e um camarada pregando o sermão da 60ª. Foi uma das coisas mais fantásticas. Eu vou até convidar o cara para pregar na igreja. Um ator maravilhoso. E ele diz o seguinte, que a semente que o diabo tem pressa em comer, é a semente que os homens pisam. Aquele sermão que a pessoa, terminado o culto, dá um tapinha nas costas do pregador, isso foi legal hoje, hein, cara? Gostei, hein? Estou saindo até mais animado aqui hoje. Você amaciou meu ego hoje. O diabo não tem muita pressa em comer essa semente, não. Mas é aquela semente que vai como uma flecha no coração. Aquela semente que fere o orgulho do homem. Aquela semente que exige que o homem se arrependa e creia. Que tira todas as potencialidades do homem. E coloca numa situação de desesperado diante do tribunal de Deus. Essa semente o diabo tem pressa para comer. Tem pressa para comer. E aí me vem um caso que tem que você e eu pensarmos, irmãos. Um dia eu estava conversando com um presbítero, é claro que não é aqui de Pinheiros, e esse presbítero disse assim para mim, não, esse negócio de diabo é bobagem. Ah, rapaz, você não me conhece não, o diabo não passa nem perto da minha casa. Será que o diabo tem capacidade de entrar na igreja? Ah, que besteira. Deixa eu dizer uma coisa muito solene para vocês aqui hoje. Sabe, talvez a primeira pessoa que chega aqui para o culto, ele mesmo. Aí o pastor Ival começa a pregar, ele vai olhando nos corações e arrebatando a semente, arrebatando a semente, arrebatando a semente, arrebatando a semente. Você já viu gente que frequenta a igreja há 10 anos, escuta, vira PhD de escutar, não muda de vida. Coração pegou uma estrada, chão batido, semente não entra. Vem o Satanás e arrebata. Entender essa parábola é vital. Ela não é apenas a primeira parábola que Jesus conta, não. Ela é a porta de entendimento para todas as outras. Tem gente que fica animado no começo, mas depois não tem substância, não tem terra, não tem adubo, não tem umidade, seca. Tem gente que até vem, gosta, agrada, tal, mas tem muita coisa que disputa. Preocupações do mundo, riquezas, prazeres, deixa para lá. Aí Jesus no capítulo 13 então conta as parábolas do reino. Você vai para o capítulo 14 e 15, você vai notar Jesus cuidando da multidão. Morre João Batista, Jesus tira férias com os discípulos, as férias se frustram, a multidão chega lá no lugar onde eles deviam descansar, não descansam nada, tem que trabalhar mais.
Jesus despede a multidão depois e tem uma tempestade no mar. E logo depois, no capítulo 15, você encontra Jesus tratando do que contamina o homem, da mulher cananeia. Ele foge um pouquinho da região de Israel, volta da vez para Galiléia, cura os enfermos, multiplica os pães de novo. Então aí Jesus, no capítulo 14 e 15, ele alimenta a multidão e cura enfermos. Mas aqui é uma dobradiça. Capítulo 16 é uma dobradiça. Porque é no capítulo 16 que Jesus vai se apresentar de fato como o Messias, que veio para morrer. Esse capítulo é vital para você entender. É vital. Porque Jesus está lá no extremo norte da Palestina, lá naquela região que a gente chama de Bânias, ou Cesareia de Filipe, lá no sopé do Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão. E Jesus então faz uma enquete com os discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Irmãos, eu estou falando, se você notar, esse fato já está no finalzinho do ministério de Jesus, porque a partir daí, ele sobe para o Monte da Transfiguração 8 dias depois, e do Monte da Transfiguração já desce para ir para Jerusalém para morrer. Portanto, eu já estou falando aqui praticamente dos 3 anos do ministério de Jesus. Jesus a curou, Jesus a libertou, Jesus a multiplicou pães, Jesus acalmou o mar, Jesus a ressuscitou morto, Jesus a fez todo tipo de milagre. Aí Jesus faz a seguinte pergunta para os discípulos: o que as pessoas estão falando a meu respeito? Qual foi a resposta deles? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, o povo não sabe nada. O povo está com a cabeça confusa. Já entendeu um negócio desse? Depois de tanta evidência, de tantas provas, de tantos milagres, de tantos discursos, de tantos ensinos, de tantas verdades, o que o povo está pensando sobre Jesus? Tudo errado. Agora, se você sair para São Paulo, microfonezinho na mão, parando na rua com as pessoas, você é cristão? Sou cristão. Você acredita em Jesus? Acredita em Jesus. Quem é Jesus para você? 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 O que vocês acham que vocês ouviriam? O que as pessoas aqui em São Paulo pensam sobre Jesus? Alguém já disse o seguinte: imagina um turista que vem ao Brasil pela primeira vez, do Rio de Janeiro. Pega um táxi, tem um crucifixozinho pendurado no espelhinho do cara lá dentro do carro. O cara dá uma vista panorâmica, olha o Cristo, braço aberto lá em cima do Corcovado. Aí ele dá uma passadinha pelas ruas, tem um saravá lá, uma galinha preta, com as velas acesas, e Jesus no meio. Aí passa em frente à igreja móvel, tem uma grande cruz também. Aí chega num centro espírita, é um espírito iluminado, Jesus. Aí ele entra num templo romano, vê um imenso crucifixo que Jesus tendido lá pregado. Você crê em Jesus? Pergunta para um kardecista. Creio. Ele é um espírito iluminado. Pergunta para você crê em Jesus? É claro. É claro que eu creio. Ele é um dos nossos mediadores. Tem Maria, tem outros, mas ele é o principal. Para todo lado que você perguntar, você crê? Creio. É igualzinho lá. Quem é Jesus? Quem diz os homens? Ah, Senhor, todo mundo acredita, mas acredita de uma forma errada. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí levanta o Pedrão. Pedrão era um cara fenomenal. Ele era o primeiro aluno da classe, não porque ele era o mais inteligente, não, porque ele era o mais falante. Levanta o dedo e fala: Senhor, eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quase que esperou o elogio de Jesus. Quase que esperou o elogio de Jesus. E Jesus, bem-aventurado és.
porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Em outras palavras, está dizendo, meu filho, baixa a bola um pouquinho. Você sabe por que eu sou? Não é porque você é mais inteligente que ninguém, não. É porque o Pai revelou para você quem eu sou. Se o Pai não me revelar para você quem eu sou, você não sabe quem eu sou. Não é uma questão de massa cinzenta. Ô, gente, o evangelho é maravilhoso. Você pega um cara que é um cabeção. Você conhece gente cabeção? Aí você pergunta o beabá do cristianismo, não entende nada, não entende bulufas. Não entende bulufas. Aí você pega um cara analfabeto, que para ler a Bíblia alguém tem que ler para ele. Ele sabe discernir as coisas mais profundas. Foi o Pai quem tu revelou. E aí é nesse momento que eu digo para vocês que há a dobradiça, porque a partir de agora, já que os discípulos sabem quem ele é, que Jesus começa a falar que ele vai ser entregue nas mãos dos homens para ser morto, para ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia. Aí ele diz o seguinte, é para isso que eu vim. É para isso que eu vim. Eu não vim apenas para fazer milagres, multiplicar pães, peixes, acalmar o mar, curar leprosos, levantar paralíticos, dar vista aos cegos, dar audição aos surdos, dar voz aos mudos, ressuscitar os mortos. Essas coisas que eu fiz são para evidenciar quem eu sou. Agora que vocês sabem quem eu sou, deixa eu dizer para vocês o que eu vim fazer. Eu vim para morrer. Eu vim para dar minha vida. Aí o Pedrão, de novo, toma a palavra. Toma a palavra. E diz a Bíblia que o Pedrão começa a repreender Jesus. Olha que petulância. O cara sabe demais. Senhor, o senhor está meio depressivo. Larga a mão dessas ideias malucas. Vamos pensar positivo, Jesus. Larga a mão dessas ideias soturnas aí. Pensa direito. O senhor para morrer não, tem misericórdia de ti mesmo. E é curiosíssimo isso, irmãos. O mesmo Pedro que foi elogiado, bem-aventurado é esse irmão Barjonas. Eu não sei se alguns minutos depois, quanto tempo foi, mas foi na mesma cena. Arreda Satanás. Porque não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Vocês já pensaram se o Pedro fosse mesmo o fundamento da igreja, a pedra fundamental da igreja? Que pedra ruinzinha que era? Estava enroscado, todo mundo. Agora, o que Jesus não quis dizer? Jesus não chamou Pedro de Satanás. Pedro não era Satanás. Nem Pedro estava possesso naquele momento. Claro que não. Note que Jesus mandou Satanás arredar, não Pedro. Arreda Satanás. Porque aquela frase de Pedro, induzindo Jesus a fugir da cruz, era um sugestionamento de Satanás. Se a gente não entender isso, irmão, a gente manda o Pedro arredar, o Satanás fica. Arreda Pedro, e o Satanás fica. Pois bem, se vocês notarem, aí entra o capítulo 17. O que aparece no capítulo 17? A transfiguração. Quantos dias depois dessa cena? Quantos dias? 6 dias depois. Eu não sei onde foi, se foi no Tabor, se foi no Hermon. Mas por que Jesus vai para o monte da transfiguração? Para mostrar para aqueles homens, inclusive Pedro no meio, o seguinte, olha, a cruz não é o fim da linha. Deixa eu dar para vocês uma pitadazinha, um antegostozinho. Aquela entrada do cardápio, para você sentir o que é o céu. A cruz precede a glória. E aí Jesus leva para lá Pedro, Tiago e João. E ele é transfigurado.
E ele resplandece, rosto, roupa, corpo dele. E o Pedrão de novo toma a palavra. E a Bíblia diz que ele não sabia o que falava agora não. Mas a Bíblia diz o seguinte, que ele propôs para Jesus, vamos fazer 3 tendas? Esse trem é bom, hein? Ficar aqui nesse monte é uma delícia. Aqui tem ar rarefeito, aqui tem milagres. Ele viu 4 milagres lá. Jesus glorificado, Moisés e Elias em glória, uma nuvem luminosa, de dentro da nuvem uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Que coisa fantástica, gente. Aqui não tem gente sofrendo, aqui não tem gente gemendo, aqui não tem gente endemoniada, aqui não tem gente doente, aqui não tem multidão espremendo a gente. Aqui é o lugar perfeito para ele ficar. Vamos ficar aqui. Coitado, não sabia de nada que estava falando. Estava comparando Jesus a Moisés e Elias. Não estava entendendo que Jesus tinha vindo para morrer. Não estava entendendo nem a missão central deles, que era para descer para o vale e ajudar as pessoas aflitas. E em vez de ter deleite em Deus, tiveram medo de Deus. E a partir daí, capítulo 17, talvez a melhor maneira de entender agora Mateus é sair um pouquinho de Mateus, olhar a perspectiva de Lucas, porque Lucas deixa isso claro, que quando ele desce do monte, ele já caminha decisivamente na direção de Jerusalém. Por que isso? Mateus não informa, mas Lucas deixa claro no capítulo 9, verso 31, que a agenda, a pauta da reunião de Moisés e Elias com Jesus, lá naquele monte, foi sobre que assunto? Qual foi o assunto? Está escrito em Mateus, Lucas 9, 31, que eles conversaram com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida no grego aí é êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa? Êxodo. O que foi o êxodo? O que foi o êxodo? A saída do povo de Israel da escravidão do Egito. Sabe o que Moisés e Elias estão conversando com Jesus? Que a cruz foi o lugar onde Deus quebrou as nossas algemas, rompeu os nossos grilhões, abriu a porta do cativeiro e nos libertou. E Lucas nos informa que quando Jesus desce desse monte, a multidão quer induzi-lo a novamente ser apenas um operador de milagres. Porque Lucas 9, 43 a 45, a multidão fica maravilhada com o quanto Jesus fazia, e como os discípulos estavam também maravilhados com este poder de Jesus de curar, de libertar, querendo que ele continuasse entre eles como um milagreiro. Jesus olha para os discípulos e disse assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está dizendo? Não pensem em vocês que eu vou mudar a minha agenda. Não pensem em vocês que eu vou alterar meu cronograma. Esse plano está traçado na eternidade e é para Jerusalém que eu vou, porque é com a minha morte que eu vou abrir a porta do cativeiro e libertar vocês. Pois bem, agora Mateus, ele vai descer do monte. Tem a história lá que eu disse para vocês, da cura do endemoniado, e a partir daí você vai ver nos versículos 18 a 20, novamente os discursos de Jesus. Os discursos de Jesus. Vários discursos de Jesus. Tratando aí quem é o maior, os tropeços, a parábola da ovelha perdida, como é que a gente deve lidar com o irmão que machuca a gente, como é que a gente deve perdoar o irmão, a parábola do credor incompassivo, sobre perdão. Depois, no capítulo 19, Jesus vai lidar com a questão do divórcio, uma pergunta de algibeira que foi feita para ele, se é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo, e querendo pegar Jesus num contrapé. Só um pouquinho de nota de rodapé de novo aqui. Se você parar para perceber essa pergunta dos escribas,
É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Tinha por trás a seguinte intenção. Naquela época, tinha dois rabinos muito famosos, chamados Hilel e Shammai. O Hilel era o avô do Gamaliel. Lembra do Gamaliel em que Paulo estudou com ele? Pois é, o Hilel era o avô do Gamaliel. Era um rabino mais liberal, que diz o seguinte: o marido podia divorciar da mulher se ela queimasse a refeição do almoço, e não gostou, o marido não gostou, podia divorciar. Qualquer motivo era motivo. O Shammai era um outro rabino, outra escola de interpretação mais conservadora, que só por coisas indecentes, como diz a Bíblia lá. Aí eles perguntaram para Jesus: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Perguntou o seguinte: Jesus, negócio é o seguinte, que escola o senhor defende? O senhor é da escola do Hilel ou do Shammai? Essa era a primeira questão de algibeira. Segunda questão: naquela região foi que João Batista denunciou Herodes. Nós estamos tratando da província da Galileia. Quem era o tetrarca da Galileia nessa época? Como é que chamava o cara? Me ajudem. Quem era o tetrarca da Galileia? Me ajudem, por favor. Só 10 de cada vez para não ficar confuso. Herodes Antipas. O que esse Herodes Antipas tinha feito com João Batista? Botado o cara na cadeia, degolado o cidadão. O que esses camaradas estão esperando de Jesus? Pensando eles, se Jesus se posicionar de forma radical, como João Batista se posicionou, a nossa expectativa é que ele sofra as mesmas consequências que o João Batista sofreu nas mãos do Herodes. Aqui está o negócio por trás, o jogo por trás, entendeu? Da pergunta capciosa, de algibeira. E a gente tem que aprender com Jesus. Toda vez que alguém chegava com Jesus com uma pergunta de algibeira, sabe o que eu fazia? Devolvia a pergunta. Aí Jesus respondeu assim: não tendes lido? Em outras palavras, vocês não conhecem Bíblia, não? Vamos voltar para a Escritura? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o assunto? Acabou? Está vendo? É fogo, né? Ô, Ari, mas esse negócio de estudar Mateus é fogo, né? Acabou o horário, gente. Mas deixa eu então fechar com vocês. Fechar rapidinho. E dê 2 minutos. Jesus então dá a resposta para eles. Desarticula a ideia deles. Aí vem os capítulos 20, ainda com os discursos. Chega o capítulo 21, é a entrada triunfal. Nessa entrada triunfal, as multidões aplaudem. Quando chega no 22, a conspiração dos inimigos, a orquestração contra Jesus. Quando chega no 23, Jesus reúne uma série de ais, denunciando a hipocrisia dos fariseus. Chega no 24 e 25, é o que nós chamamos os sermões proféticos de Jesus. Aliás, quando você lê os sermões proféticos, o capítulo 24 é o mais completo deles, onde Jesus abre o mapa do futuro e revela para nós algumas coisas importantíssimas. No 25, ele demonstra aí como é que vai ser a segunda vinda, em majestade e glória, e como ele vai se assentar no trono, vai separar uns à sua direita, outros à sua esquerda. E Jesus deixa claro aí algumas coisas. Vai ter juízo final, vai ter julgamento, vai ter ressurreição, vai ter condenação, vai ter bem-aventurança eterna. Então esse negócio de que não tem inferno, isso é balela. Esse negócio que não vai ter que prestar conta, é balela. Jesus vai voltar, os mortos vão ressuscitar, vai ter juízo final, vai ter novo céu, vai ter nova terra, vai ter condenação eterna. Capítulo 26 fala da traição. A orquestração para prender Jesus. Tanto dos romanos quanto dos judeus.
das autoridades como do povo. No capítulo 27, vem a história da crucificação. Ele veio para isso. A morte não foi um acidente, foi uma agenda. Vem o capítulo 28. É a ressurreição e a grande comissão. Se a morte não foi um acidente, a ressurreição não foi uma surpresa. E Mateus é o evangelista que melhor trabalha para nós a questão da grande comissão, onde vai mostrar para nós que Jesus está conosco, que Jesus tem todo o poder, tanto no céu quanto na terra, que o papel de cada um de nós é fazer o quê? Fazer o quê? Discípulos. De onde? De todas as nações. E o que é fazer discípulos? É a ponto da pessoa se introduzir, se engajar, se envolver com a igreja, batizando-as. Então não tem, como o pastor Arival diz, não tem crente desigrejado. Não tem discípulo sem igreja. Nenhum de nós batiza ninguém aí à revelia, é a igreja. Ensinando-os, não a ficar com muita informação na cabeça, ensinando-os a guardar todas essas coisas. E a promessa final é: e eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então esta é uma síntese bem rasa, bem superficial de Mateus. E a nossa expectativa certamente é que vocês mergulhem no estudo desse livro.